ele é tão forte aqui na nossa região que foi parar nas páginas de um livro infanto-juvenil escrito por Jorgelina Talley, que é argentina e professora de espanhol na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. O livro A Menina que Falava Portunhol tem ilustrações de Lorena Silva Martins e traz uma bela história de paisagens, sentimentos e amizades. Vamos falar mais então sobre o livro e sobre esse idioma, o portunhol. Bom dia, Jorgelina. Seja bem-vindo ao programa. A gente agradece a sua presença. É um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Pablo. Bom dia, Moisés. Bom dia, tudo certo? Ou buenos dias. Ou buenos dias. Sim. Muito bem. Jorgelina, a história que você conta no livro, ela se passa numa escola municipal aqui da nossa cidade. Conta um pouco sobre a origem aí dessa narrativa de A Menina que Falava Portunhol, por favor. Sim, na verdade, a história se passa aqui na cidade. É que nasceu na Escola Parigó de Souza, porque nasceu a partir de um projeto de extensão da UNILA, onde trabalhamos a leitura e a escritura com os alunos de quarto ano, de ensino fundamental. E aí os alunos criaram a personagem, criaram a menina que falava portunhol. Na verdade, nós tínhamos que criar o personagem para a história, e aí eles deram algumas características. Então falaram que iria ser uma menina que falava portunhol, que morava nasceu no Paraguai, mas passou pelo Brasil, estuda na Parigó e também foi para a Argentina e conheceu o Messi, o melhor jogador, e gostava de rock and roll. Então a menina que falava portunhol anda e vir por aqui, pela fronteira, e estuda na Escola Parigó. Que legal. Parigó é aqui no centro, né? Uma escola bastante antiga na nossa cidade, que tendo uma comunidade popular da nossa região. Inclusive já acolheu a biblioteca municipal, ou seja, tem muitas histórias, muitas relações aí com a nossa cidade. Sim. Mas essa menina que inspira a história, ela não falava só português e espanhol, não, né? Tinha uma mistura a mais nesse falar. Isso, porque como ela nasceu no Paraguai, passou pela Argentina e veio estudar aqui, ela chegou misturando assim as línguas, o espanhol e o português, e eles contam na história que também misturava um pouquinho do guarani. Eles contam na história que misturava as três línguas de aqui, de nossa região trinacional, o portunhol. Legal. Essa mistura das três línguas gera o Jopará? O Jopará, na verdade, é a mistura do espanhol com o espanhol com o guarani. Aí cria o guaranhol que falamos, ou o Jopará. O portunhol, na verdade, que é o espanhol com o português, também na literatura, o Douglas Diegues, que foi um dos primeiros que falou sobre o portunhol selvagem na literatura, fala que é a mistura de várias línguas, que pode ser o espanhol, o português, com o guarani, com o árabe também, porque na literatura também se considera como, digamos, uma coisa estilística, um recurso estilístico dentro da literatura. O Douglas Diegues tem bastantes livros em portunhol selvagem, que ele denomina. Já esteve aqui, né, em algumas ocasiões, verdade, fazendo debate, lançando seus livros. Ele é verdade. do Mato Grosso. Sim, verdade. Jorgelina, mas falando do portunhol, explica pra gente qual que é o conceito desse idioma, desse falar, e se você puder dar alguns exemplos para contextualizar melhor o nosso ouvinte. Que na verdade, dar exemplo, sabe, Paulo, é muito interessante, porque quando a gente pensa, dá um exemplo do portunhol. O que vocês pensam primeiro? O famoso misturar esse Coca-Cola, ou perto, não mais pensamos nisso. Mas, na verdade, não existe um portunhol. Tem muitos portunhol. Nós podemos pensar o portunhol para interação comunicativa, por exemplo. Quando alguém se comunica em espanhol e mistura algumas palavrinhas do português e se está comunicando. Nós podemos pensar o portunhol desde a perspectiva dessa interlíngua que fica entre uma língua e outra, e aí nós brincamos com esse perto, Coca-Cola e sacuela e essas coisas que vamos criando. Mas esse é um portunhol desde uma perspectiva, na verdade, que sempre se viu como essa interlíngua que fica aí na metade entre um aprendizagem e outro. Eu prefiro ver o portunhol
desde uma perspectiva da linguagem, que é tudo. Por exemplo, eu posso falar que eu falo portunhol, mas não tem a ver com minha mistura das palavras. Tem a ver com quem eu sou, tem a ver em como me expresso, tem a ver em que a vezes nós também colocamos alguma palavra em uma língua ou outra de forma proposital. Então não tem a ver com esse perto, pierto, Coca-Cola, sino tem a ver com uma linguagem mais que uma língua. Essa linguagem que é entre o espanhol e o português, mas também que diz respeito ao meu gesto, à minha identidade. É uma conexão de culturas. Eu acho que seria uma identidade da nossa fronteira, porque para nós é tão comum conversar, eu em português, alguém falando em espanhol, e de repente eu estou falando portunhol e a pessoa está falando português, e quem está longe não entende nada, né? Eu sempre me pergunto, como é que vocês conseguem conversar na fronteira? Eu falei, conversando como nós estamos conversando em português aqui. E para a gente soa natural isso daí, né? Exato. E até é estranho quando alguém não fala um portunhol bagunçado. A gente sempre fala aqui, às vezes você busca a palavra em português, mas não consegue mais achar. Ah, vou te dar um presente. Não, vou te dar um regalo. Sim. Vou regalar você. Isso não existe na língua portuguesa, mas para nós está tudo bem, né? Sim. Então, Moacir, isso que tu comentou, que o Pablo também estava falando, é muito interessante, porque não tem a ver com essas palavrinhas que nós vamos falando de sorvete. Nós fazemos isso, mas tem a ver com isso, com uma palavra que nós tomamos emprestada, os préstamos linguísticos que chamamos, tomamos emprestada da outra língua, porque aqui neste contexto fica melhor. Uma vez me questionaram e me falaram, mas você não pode defender o portunhol, que todas as palavras se comuniquem em portunhol, porque senão não faria sentido aprender uma língua ou outra. Portunhol tem a ver com isso, com como eu me identifico, não com a aprendizagem de uma língua ou outra. Claro que se estou num contexto acadêmico, claro que se vou entregar um artigo científico, eu não vou escrever em portunhol. E tem mais um detalhe, eu acho que soa até como hipocrisia alguém criticar o portunhol num país que a gente vai pedir uma pizza por delivery, a gente vai, né? São palavras em inglês, então por que não usar o nosso espanhol que está aqui do lado, né? Então, assim, quando você fez a chamada aqui da rádio, falou do Paraguai e falou do dia que está tendo... Crazy Week. Crazy Week, semana maluca. Eu ia te falar, Crazy Week... Rogelina, nós... Tem uma questão política e ideológica, talvez. Nós somos tão receptíveis a estrangeirismos em inglês e outros idiomas europeus, mas quando trata do nosso portunhol, aí há um problema? Você vê isso como um certo complexo, um certo preconceito? Eu acho que aí é interessante essa pergunta, Paulo, porque, primeiro, a língua é política. Quando eu me comunico em uma língua ou outra, faço uma escolha que é política. A gente não pode deixar de pensar isso. E, na verdade, eu acho que o Brasil como um todo, e o brasileiro, assim, de uma forma geral, sempre se viu um pouco fora da América Latina. Sempre se viu um pouco mais um olhar para o norte, para os Estados Unidos, enfim. Aqui tem muitas palavras em inglês que não tem, por exemplo, na Argentina. Então, a vezes vocês nomeiam algo em inglês que eu falo, mas que significa? E falo, mas tem a palavra em português, por exemplo. Ou, por que não se chamar esse dia aí em Paraguai em Guarani? Maluca, né? Ou em espanhol? Parece que glamoriza mais quando você coloca em inglês, né? Porque o inglês é um idioma considerado de prestígio. Diferente, tanto que o inglês está na escola, por exemplo. Nós temos uma luta também muito importante. Agora no Senado vai passar a reforma do ensino médio para incluir espanhol também, porque nós não podemos deixar de olhar para nossos países irmãos. O governo do Paraná fez mal ao relegar o ensino do espanhol agora, recentemente, em favorecimento do inglês, principalmente cidades com a particularidade da nossa. Assim. Isso. Na verdade, desde acho que foi 2021, que o governo de Paraná, na Constituição, tem inclusive o ensino de espanhol, e foi mediante uma PEC, a PEC do ensino de espanhol, mas o que acontece é que, de fato, depois é difícil de implementar. Em Foz do Iguaçu temos a lei de espanhol e inglês, espanhol nas escolas integrales,
inglês, não sei se agora está tendo em todas as escolas, mas temos uma lei de implementação do espanhol e inglês e que foi votada recentemente, faz um ano, pouquinho tempo, que também você pensa, como que um país que faz fronteira com dois países que falam espanhol não tem espanhol na escola? Porque meu imaginário quando eu cheguei aqui era esse, eu falei, todo mundo vai falar espanhol, eu vou fácil. Sim, eu vou me comunicar em espanhol e todo mundo vai me entender, e não acontece. Chegou, só tinha Coca-Cola. Rogelina, então não é errado falar em portunhol? Não. Sim, por supuesto que não. Não. Não porque o aprendizagem... Por quê? Não porque quando você aprende uma língua ou outra... Primeiro, se nós estamos falando do contexto formal de aprendizado da língua, quando você aprende uma língua ou outra, as línguas são um contínuo. Então, quando você vai aprendendo uma língua ou outra, você vai... Uma coisa é você cometer, por exemplo, um erro de, não sei, gramatical, ou colocar um artigo que não devia, enfim. E aí, sim, claro que vão fazer a correção. Mas outra coisa é quando nós estamos conversando aqui, ou quando você está conversando em uma loja que vai pedir algo para comprar, por exemplo, ou o exemplo que você deu. São contextos diferentes. Para mim, não é errado falar portunhol. Vou despertar uma polêmica aqui. Não, mas eu vejo assim, como a gente falou de Estados Unidos, a língua inglesa, você não acha, por exemplo, Jorgelina, que a gente absorve a cultura norte-americana? Sim. E aí a gente impõe aos países do lado o português. Sim. Porque, veja, se você tentar falar só em espanhol comigo, eu não vou fazer o esforço, estou falando num sentido figurado, eu não vou fazer um esforço de te entender. Eu vou forçar que você tenha a se explicar no português comigo. Sim. Você não acha que um pouco disso também, que obrigam os paraguaios e argentinos da fronteira a tentar falar português para serem compreendidos? Sim. Tanto que se você vai, por exemplo, se você vai no Paraguai, a Cidade del Este, vamos para a Cidade del Este a comprar, a maioria, se você vai numa loja, vão falar em português. E até te forçam a falar em português. Muito mais que em espanhol, porque... Quando a gente vai pedir a cueca, ela fala, não, fala em português que para mim é melhor, né? Sim. Em Porto Iguaçu talvez seja um pouco diferente, mas acredito que agora também muitos... tanto que quando eu vou para Puerto, eu demoro para fazer a troca das línguas. A chave demora para... Você acha que está no Paraguai, no Brasil ainda? Sim, demora. Rogelina, por favor, como que transcorre o portunhol no seu livro, né, pelas crianças, no seu livro A Menina que Falava Portunhol, e como foi o processo de construção? Eu gostaria que você apresentasse para nós, para o ouvinte, a ilustradora Lorena. Sim. Como que foi esse processo todo, esse casamento aí das imagens? Na câmera, Paulo, pra gente, nessa câmera. Enquanto aqui, isso, Paulo, eu apresento o livro aqui. Isso aí. A Lorena é técnica administrativa, pedagoga também da UNILA. Nós trabalhamos um tempo juntas. E a Lorena, enquanto eu estava escrevendo assim, o livro, comentei para ela que estava escrevendo A Menina que Falava Portunhol, me falou, profe, eu sou ilustradora, ou eu já ilustrei o livro infantil, inclusive em um projeto também de extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Falou, eu gostaria muito de fazer as ilustrações. E aí ela foi... Assim, eu fui contando história, construindo história, contando história para ela, e ela ia me apresentando as imagens. Aí ela construiu primeiro a personagem. Vocês veem aqui com as cores do uniforme da Escola Parigó, que é azul. Bem linda a capa, né? Sim, e aí ela fez a ponte, porque nós vemos as línguas como uma ponte que unem, muito mais que desintegram. Então ela quis fazer a ponte, e aqui, então... quis representar as crianças, como você vê aqui, tem as cataratas também, que ela quis representar, o Messi, a menina que falava portunhol com o Messi, aqui ela, como ela gosta de rock and roll, aqui ela falando algumas palavrinhas, tem uma que ela vai na escola, que acho que é a primeira, aqui é a Escola Parigó. Bem lindo, né? Ela desenhou delicado, a escola, sim, foi sensível. Muito bom, porque... eu apresentei, na verdade, outro livro também que estou escrevendo, e a Lorena me falou, não, eu quero ilustrar a menina que falava portunhol, porque acho que forma parte
de nossa fronteira e eu me identifiquei com ela. Então foi um processo muito legal, muito interessante. Legal. O nosso produtor, o Alexandre Palmar, ele mandou um recado aqui para a bancada e ele diz o seguinte, falando para você. A sobrinha dele, a Sara, é filha da irmã do Alexandre, a Andréia. O Alexandre e a Andréia, irmãos, são argentinos. E veja só que interessante. A Sara tem 10 anos, é brasileira, nascida em Foz do Iguaçu, mas criada em Assunção, no Paraguai. A Sara cresceu aprendendo a falar português, espanhol e guarani. E na escola, lá na capital do Paraguai, em Assunção, ela ainda aprende algumas pitadas de inglês, multilinguismo. Como é isso na cabeça de uma criança? E completando a pergunta, 2 em 1 para você responder. A Sara é, de certa forma, essa criança que você descreve no livro? Sim. Dessa fusão Brasil, Paraguai e Argentina? Sim, eu acho que a Sara mais se parece, talvez, a este que o primeiro, que é a língua de todos e a língua de cada um. Neste que eu escrevi com minha colega Renata Alves de Oliveira, é uma menina que chega na escola e não sabe falar a língua de todos. E ela vai misturando as palavras. E essa pergunta, Paulo, é bem interessante. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que quando a criança chega na escola e ela está se alfabetizando, por exemplo, chega aqui, uma escola aqui, ela vai fazer o processo de alfabetização em português. Muitas vezes se pensa, não tem que aprender outra língua, porque senão ela vai misturar. Quanto mais língua aprenda, muito melhor. Quanto mais língua ela possa aprender na escola, e a gente não faz uma defesa de espanhol ou inglês, não, quanto mais língua, melhor, porque ela vai fazer esse processo de alfabetização do português, também com sua língua, o espanhol, e também com o que aprenda do guarani ou do inglês também na escola. Isso é perceptível porque a gente vê países que falam 2 idiomas, por exemplo, o Paraguai que fala o guarani e o espanhol, o Canadá que fala francês e inglês. Parece que as pessoas têm mais facilidade para a compreensão de um novo idioma do que a gente. Só fala um idioma, né? Exato. Se nós vemos, por exemplo, observemos a Espanha, que tem o Gregório, que está aqui do lado, que vocês não vêem, mas o Gregório está aqui do lado. Ele é do País Basco e se fala euskera e espanhol. E eles aprendem na escola o espanhol e o euskera. Então, assim, aprender várias línguas na escola é muito melhor que aprender depois. Nessa perspectiva cosmopolita, eu emendo uma pergunta para você. A gente não tem só brasileiros, paraguaios e argentinos. A gente tem aqui na nossa fronteira venezuelanos. Enfim, a própria UNILA trouxe, né, um repertório aí de falares, de culturas para nossa região que enriquece muito todo esse processo aí. Sim. A gente pode falar em vários portunhóis e não um só? Sim, claro. Não tem só um portunhol. Por isso, quando falam, o portunhol é... Não, porque tem vários portunhol. Este é o meu. Mas possivelmente, como o Moacir falou, dele é misturar uma palavrinha com outra porque faz mais sentido. Então, esse é o portunhol dele. Temos vários portunhol, não existe apenas um portunhol. Paulo, deixa eu falar uma coisa que você falou antes. Sabe que nas escolas hoje, nas escolas de ensino fundamental, de ensino básico aqui da cidade, temos mais de 600 estudantes migrantes que são da Venezuela, do Paraguai, da Argentina, da Colômbia, de diversas nacionalidades. Falando da rede básica. Isso, não estou falando da UNILA, não estou falando... Que coisa boa, né? Sim, muito, muito bom. Muito bom porque isso traz uma riqueza, uma cultura para as crianças, na troca diária, de muito aprendizado. Legal. Rogelina, você é professora universitária, doutora em educação, escreveu um livro infanto-juvenil para problematizar, para trazer ao debate, para dar visibilidade para esse idioma do portunhol. Eu te pergunto do ponto de vista acadêmico, como que está a pesquisa sobre o portunhol dentro da universidade? Não só na UNILA, mas na universidade brasileira e dos outros países em geral. Sim, na verdade é assim, Paulo, também é muito interessante essa pergunta, porque, veja só, aqui nesta fronteira, eu acho que ainda não temos muitos estudos referidos ao portunhol. Diferente, por exemplo, na Universidade, por exemplo, de Santa Maria, ou na fronteira Brasil-Uruguai, tem muitas mais pesquisas que referem ao portunhol. E o portunhol aí, emendando o que você falou anteriormente,
se dá de uma forma bem diferente, por exemplo, na fronteira Brasil-Uruguai, que como se dá aqui ou na outra fronteira. Ou podemos... Qual é a diferença, Jorgelina? É porque no Uruguai tem o que se chama DPU, que são os dialectos do português. Entonces, inclusive na fronteira de Brasil com Uruguai, eles criam algumas palavras. Nós não temos assim, por exemplo, da mistura do espanhol com o português, não temos uma palavra nova. Mas ali acho também um pouco porque o gaúcho puxa muito do espanhol, pode né? Ser, você tem algumas palavras que a gente usa, mas você tô com a pança cheia. Isso. É a barriga, né? Sim. Mas a gente usa, o gaúcho fala sim. Pança, não fala barriga e tantas outras palavras, né? Sim, eu acho que sim. Tem a ver com isso e tem a ver também, me parece, com a constituição histórica também da fronteira. Que acho que isso também é bem importante quando nós pensamos nessa diferença. Então aqui acho que ainda, claro que os estudos sobre oportunidade estão começando, mas acho que ainda nós temos um campo aí. Tem um campo grande, sim, né? Sim. A Sara, que é a garotinha, sobrinha do Palmar, mandou áudios pra gente. Olha só. No programa. Vamos muito ouvir bom. aí o que a Sarinha tá falando pra gente nessa manhã. Oi, bom dia, tio Ali. Então... Tio Ali é o Alexandre. Você percebeu que às vezes eu confundo português com espanhol? Desculpa, castelhano. E você nota que eu tenho esse sotaque mais ou menos? Eu às vezes confundo e minhas amigas percebem que quando eu falo meio rápido e eu confundo algumas palavras. E quando eu sonho em português, mas tem vezes que eu até sonho em espanhol. E quando minhas amigas aparecem, elas falam português nos meus sonhos. E quando eu tô aqui em casa ou em lugares públicos, eu penso em português. Mas quando eu tenho na escola ou instituições, eu penso em espanhol. E o Guarani eu uso de vez em quando com umas palavrinhas que eu sei, mas é muito de vez em quando, porque eu não sei tanto. E é isso. Tchau, beijos. Beijo, Sarinha. Obrigado pela participação. Você vê, ela só em português, sim, só em espanhol. Que linda, Sarinha. Sim, maravilha. Muito linda. E você vê como ela vai falando em português com um sotaque. Sim, já arrastando para o espanhol. Sim, já arrastando para o espanhol esse sotaque, sim. Legal. Rogelina, a gente está terminando o programa. Ok. A gente quer que você passe o serviço completo sobre essa obra que acaba de sair, né? Como que as pessoas podem adquiri-la, se há lançamento previsto, qual é a editora, enfim. Sim. Quem quiser levar esse papo do Portunhol para outros lugares também, como te contata? Serviço completo para a gente terminar, por favor. Tá bom, Paulo. A Menina que Falava Portunhol foi editado pela editora Telia, que é uma editora de Rio de Janeiro. Vocês podem adquirir pelo site da editora, entram no site da editora Telia, procuram a Menina que Falava Portunhol, o meu nome, Jorgelina, e aparece. Temos lançamento na Escola Parigó de Souza, onde as crianças vão receber cada uma um livrinho e vão entregar também com um autógrafo deles, porque ao final foi uma história que eles foram criando para os pais, para as famílias deles. Terça-feira. Terça-feira. É aberto para a comunidade? Os pais participarão? Sim, os familiares? Os familiares vão participar. É aberto para a comunidade, mas não teremos aí venda de livros nem nada. É apenas uma festa para os pais, para que as crianças contem a história, para que as famílias saibam sobre a história. E depois faremos um lançamento aqui, previsto também na biblioteca comunitária da Vila C. Previsto para agosto, temos aí sim que teremos venda de livros da Menina que Fala. Legal, vamos anunciar quando chegar mais perto. Obrigado, parabéns pelo livro, parabéns por esse trabalho aí em prol do Portunhol. Obrigada, Moisés, obrigada, Paulo. Nós que agradecemos, tenha um bom dia. É isso, Moacir, então é contigo. Habla! Vamos hablar então. Muito obrigado, Jorgelina, pela sua participação. Por aqui agora são exatamente
11 horas da manhã, e a gente vai seguir em frente com o nosso Marco Zero. Afinal de contas, temos muitos assuntos na manhã do rádio, na manhã da Clube, e a gente vai trazer para você dentro aqui do nosso Marco Zero. Na manhã gostosa desse sábado. Vamos falar agora um pouquinho de empreendedorismo, que está presente também aqui no Marco Zero, através de uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Neste sábado, a gente vai contar com a participação da consultora Ana Rizzi, que nos apresenta a dica de hoje. Para você que fica aí, está tentando empreender, tentando começar, sempre é bom ter parceiros nessa situação. Olá, meu nome é Ana Rizzi, sou consultora do Sebrae Paraná e vim falar com vocês sobre o tema tendências no comércio. Quando a gente fala de tendências, a gente quer conectar com inovação, com grandes tecnologias e com grandes empresas. Mas venho informá-los que quando a gente está falando de tendência e inovação, a gente está, sim, falando também dos pequenos negócios. Por quê? Por mais que a gente queira ter grandes investimentos de software e tecnologia, ainda assim, algumas coisas costumam permanecer. Assim como a questão da humanização. Nós trabalhamos as personas dentro das empresas, mas mais que isso, nós temos que trabalhar agora a personalização. Os nossos clientes querem ter uma experiência memorável em nossas empresas. Então, por mais que a gente tenha um produto de qualidade, um preço atrativo, promoções, descontos, fidelização, ainda assim, o cliente ele quer cada vez mais se sentir único no meio da multidão. Agradeço a todos pela atenção e coloco o Sebrae Paraná à disposição de vocês, ouvintes. Temos vários projetos e inúmeras ações que estamos sempre de portas abertas para lhe atender. Até a próxima! Muito bem, obrigado, Ana, pela sua participação por aqui dentro do nosso Marco Zero, sempre com dicas valiosas, meu caro Paulo Bogler. O Sebrae é sempre um parceiro aí da turma que quer empreender, que está empreendendo ou que pretende começar, mas começar da forma certa. Sim, dicas preciosas aí, essa consultoria, essa assistência aí para quem quer começar, para quem quer continuar e para quem quer dar um salto também nos seus negócios e empreendimentos aí, é com a turma do Sebrae. Profissionalismo e técnica tem nome, mocinho. Exatamente. Agora são 11 horas e 1 minuto na manhã do rádio, 11h01, e a gente vai em frente agora, mudar um pouco a trilha, porque afinal de contas estamos aí vivendo um sábado e tem esporte para você na programação do nosso Marco Zero de hoje. Vamos falar do nosso querido Foz Cataratas Futsal, que tem pedreira pela frente. Enfrenta o Umuarama hoje, não tem jogo fácil na liga, né? Só tem pedreira na vida. Não tem jogo fácil na liga. Quando você acha que vai ser fácil, aí o bala velho enrosca na cerca. O Foz Cataratas enfrenta o Umuarama pela 7ª rodada da Liga Nacional neste sábado. A partida acontece às 8 horas da noite no ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama. O jogo terá transmissão ao vivo pela televisão da Liga Nacional. O Azulão está na 14ª colocação entre os 24 participantes, com 10 pontos em 6 jogos. São 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já o Umuarama está coladinho ao Foz Cataratas na 13ª colocação, com os mesmos 10 pontos em 6 jogos. O adversário de hoje só tem uma ligeira vantagem no saldo de gols. 2 gols contra 1 do Foz. Como eu falei, é uma equipe difícil de jogar. O Umuarama é uma das equipes paranaenses que são mais ativas tanto no Campeonato Paranaense quanto na Liga Nacional. E como eu disse, não tem jogo fácil na Liga Nacional. Não, os times aí não estão tendo vida fácil, não. Você viu, não só na Liga, como no Campeonato Paranaense, que é um campeonato disputadíssimo, né? Essa semana, não sei se eu ouvi errado, mas o Cascavel... Tomou um balaio do Campo Mourão. Né? Tomou um balaio. Mourão, então... Se a coisa tá ruim aqui pro Fábio, o pessoal, esse técnico não adianta, não sei o que, pro técnico do Cascavel. Então, eu vi nas redes sociais lá do Cascavel, a coisa tá pegando. Né? Mas, voltando aqui pro nosso Azulão das Três Fronteiras, tem novidade no time, mais especificamente reforço em quadra, mocinha. A direção contratou, chamou aí o craque Neto, que está de volta ao Foz Cataratas Futsal para reforçar exatamente a Liga Nacional e o Campeonato Paranaense da Série Ouro. Aliás, os times de futsal, o Foz Cataratas e o Foz Futsal, bem como o time em campo, integram a ajuda ao Rio Grande do Sul, a população gaúcha, como a gente comentou bastante no primeiro bloco. Moacir, os 3 clubes em quadra e em campo estão aí auxiliando, movimentando, mobilizando as suas torcidas e também a comunidade nessa frente aí em prol do Rio Grande do Sul. Atitude muito nobre e bonita que a gente valoriza bastante. Toda ajuda
toda ajuda é necessária nesse momento aí. São 11h04, a gente vai para mais um intervalo, Paulinho, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, porque hoje tem música no final do programa, vamos falar também de teatro, tem muita coisa boa para você não perder aqui a nossa edição deste sábado do Marco Zero. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Venha viver uma experiência única no Dutch Free Shop, Puerto Iguaçu. As melhores marcas internacionais com preços incríveis. Dutch Free Shop, Puerto Iguaçu. Próxima fronteira argentina. Encontre muito mais do que você procura. Atenção! Se você está se preparando para presentear sua mãe, a Casa Vitória também se preparou para esse momento. Veja só, aparelho de jantar a partir de R$ 125,90. Jarra elétrica Uniterme, R$ 69,90. Liquidificador Arno, por R$ 149,90. Conjunto para fundir, R$ 86,90. E tem mais, conjunto de panelas, vasos, arranjos florais, peças de decoração e uma infinidade de opções para presente. Visite a Casa Vitória. Você vai se surpreender com os preços e qualidades dos produtos. A Casa Vitória tem estacionamento para cliente e neste sábado aberto até às 3 da tarde. Casa Vitória, quem conhece confia. Na Fagundes Varela, 400